O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, então hoje, com grande alegria, iniciamos mais um ano litúrgico. Hoje é o primeiro domingo do Advento e somos chamados por Jesus, pela Igreja, a celebrarmos novamente ao longo desse ano todos os mistérios da nossa fé para crescermos na intimidade com Ele e alcançarmos a meta a qual Ele nos chama. E é muito bonito que no início do ano litúrgico a Igreja nos coloque para meditar sobre o fim. Sim, a primeira parte do Advento é marcada por esta atenção à verdade de fé de que Jesus voltará, que Jesus virá uma segunda vez, que Ele virá na sua glória, em que acontecerá o julgamento final, o fim dos tempos. Então, no início da caminhada, somos colocados diante daquilo que é o nosso fim, a nossa finalidade, o para onde nós estamos indo. Porque não adianta nós iniciarmos um caminho, uma viagem, sem saber para onde nós estamos nos encaminhando. Por isso a Igreja nos recorda, é para esse encontro com Cristo. E se você percebeu, as leituras de hoje, bem como o Evangelho, mostram esse movimento. Primeira leitura, o Salmo, nos convocam a uma ida, ou seja, a um sair de onde nós estamos para irmos ao encontro do Senhor. Na primeira leitura da profecia de Isaías, está dito que nos últimos tempos, o monte da casa do Senhor estará estabelecido firmemente no ponto mais alto das colinas. A ele, a esse monte,
acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor. Então, esse movimento de ida da nossa parte. No Salmo, a mesma coisa. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, muito embora o advento seja um tempo marcado pela espera do Senhor, da nossa parte não se trata de uma espera passiva, de quem fica com as pernas para o ar, simplesmente esperando o Senhor vir. O tempo do advento exige de nós uma espécie de trabalho, uma espécie de saída de nós mesmos. E é claro, o Evangelho, então, vem nos falar da vinda do Filho. Nós vamos, mas também o Filho do Homem vem. Ele virá e virá como no tempo de Noé. Nessa ocasião, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então, nosso Senhor virá, sem aviso prévio, no sentido de dizer exatamente o momento em que Ele estará conosco. Ele simplesmente virá. Muitos serão pegos de surpresa, outros não. Outros estarão esperando o Senhor. Mas uma coisa que eu gostaria de meditar com vocês hoje é o seguinte: a igreja, quando na oração coleta de hoje reza, ela diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de acorrer com boas obras ao encontro do Cristo que vem. Olha aí o duplo movimento, né? Irmos ao encontro do Cristo que vem. É um encontro. Mas a igreja pede que no coração dos seus fiéis seja colocado um ardente desejo por esse encontro. Um ardente desejo. E a gente sabe, o desejo, ele é essa realidade, né, que no âmbito humano se trata de uma paixão que nos coloca em movimento diante ou em busca daquele bem que nós já conhecemos. O desejo nos coloca em movimento para possuir o bem. Primeiro você tomou consciência de que existe um bem, houve um conhecimento. Aí brota no coração o desejo de possuir esse bem. E aí você se coloca em marcha. Quando você possui o bem, vem a alegria. É assim que acontece. Então, vejam só, a igreja está nos mostrando que nos encontrarmos com Jesus é um bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando nós ouvimos falar da vinda de Cristo, né, exatamente porque essa vinda é marcada por um julgamento, é marcada pelo final dos tempos, é antecedida por um monte de tragédias e catástrofes, nosso ideário, nosso imaginário fica na conclusão de que isso vai ser ruim. E a gente, ao invés de ter desejo, muitas vezes o que brota no nosso coração é uma repulsa. E nós não entendemos que esse encontro com Jesus, esse encontro definitivo com o Senhor, é um bem. É uma coisa boa. É uma coisa maravilhosa. Muitas vezes nós vivemos só na base da regra. E porque nos falta esse amor que é esse movimento que brota em nós diante do conhecimento do bem. Quando nós não temos esse amor, nossas práticas se tornam pesarosas. Nossa vida se torna amarga, nossa vida se torna triste e nós não temos força para mantermos a perseverança necessária nesse caminho. Gente, Santo Agostinho já disse: fizeste-nos para ti, Senhor. E o nosso coração é inquieto, o nosso coração é angustiado enquanto não repousar em ti. Enquanto não encontrar esse lugar de descanso em ti, Senhor.
Então, vamos, no início desse advento, corrigir no nosso coração esta visão, muitas vezes, negativa que nós temos do encontro com Jesus. Gente, nós somos feitos para isso. Se o seu coração experimenta aquele vazio, muitas vezes você já possuiu todos os bens dessa terra, ou já possui todos os bens dessa terra, você tem saúde, você tem dinheiro na conta, todas as coisas estão bem, os relacionamentos estão todos bem, mesmo assim o seu coração é inquieto, mesmo assim o seu coração ainda pede por mais. Por quê? Porque nós não fomos feitos para nos saciarmos definitivamente com as coisas deste mundo. Nós fomos feitos para Deus. Nós não temos ideia da felicidade que será quando nós nos unirmos definitivamente com o Cristo. Imaginem, você pode imaginar, lembrar aí, trazer à sua memória todos os momentos alegres da sua vida. Todas as experiências em que de alguma forma você tocou a felicidade, aquela da alma, aquela que é profunda. Hoje virou memória, hoje virou lembrança, que talvez, ao recordá-la, traga consigo algo daquela experiência feliz, mas foi passageiro. Aquela felicidade foi passageira. Aquele momento específico em que você tocou aquele bem momentâneo foi passageiro. Agora imaginem só, Papa Bento XVI, na sua carta encíclica sobre a esperança, ele vai dizer, o que é a vida eterna? E ele vai definir a vida eterna assim. Imagine, juntem todos os momentos felizes da sua vida. Pega, né, tudo aquilo que foram as experiências de alegria e de felicidade. Junta tudo num mesmo momento. Como se você experimentasse tudo aquilo ao mesmo tempo. Todos esses momentos felizes ao mesmo tempo, na intensidade da soma de todas essas alegrias. O Papa Bento vai dizer assim, a eternidade ali só começou. É aquele momento e elevado, né, se nós podemos colocar em termos numéricos, a milésima, a milionésima potência. A eternidade só começou. Só começou. É para lá que nós estamos caminhando. É para esse encontro que nós estamos caminhando. Não se esqueça disso. Quando Jesus sobe a montanha para fazer o grande sermão, a sua carta magna, ele começa falando de felicidade. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, felizes, felizes. A promessa de Cristo para nós é felicidade, e caminhar para junto dele é caminhar para o encontro feliz. Isso precisa estar muito claro diante dos nossos olhos, diante dos nossos corações, para que toda a nossa vivência de fé não seja marcada, né, por uma espécie de escravidão em que eu não sou livre para ser feliz, mas que eu sou obrigado a seguir esses duros mandamentos que Jesus coloca sobre os meus ombros. Nós precisamos sair disso e entender que tudo se trata desse encontro de amor. Seremos felizes nesse encontro com Cristo. Só que é claro, esse nosso ir em direção a Jesus não é um ir geográfico, né? Ah, padre, para onde que é então? Né? Manda a localização para eu colocar no Waze, né? Para eu ir. Para onde que o Senhor está? Né? Não se trata de um movimento geográfico. Se trata de um movimento do nosso próprio ser. Por isso, São Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, ele vai dizer: vós bem sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia.
E aqui vem: nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa a imagem das vestes, né? Despojai-vos, tirai as vestes das trevas, das ações das trevas. Deixa de lado aquilo que é escuridão. O tempo do advento é um tempo de escuridão, em que, à medida que o tempo vai passando, a luz vai brilhando. Mas para que essa luz brilhe em você, você precisa permitir, primeiro, que a palavra de Deus seja o norte da sua vida. E ir, né, pouco a pouco, preparando o seu coração para Jesus que vem. Como nós fazemos aqui na paróquia, né? Nas suas obras de caridade e de penitência, em que você, despojando-se das trevas e praticando as obras da luz, vai enchendo aqui a manjedoura do Cristo, para preparar um lugar acolhedor para nosso Senhor. As pessoas do tempo de Noé, as pessoas que comiam e bebiam e que se davam em casamento, elas repousavam, tinham como bem as coisas deste mundo. Comer, beber, casar, entendendo o casamento como uma realidade só desse mundo, era a meta da vida das pessoas. Elas não esperavam mais nada. Nós, como vamos rezar na oração depois da comunhão, nós caminhamos entre as coisas que passam. Sim, nós estamos neste mundo passageiro. Mas no meio das coisas que passam, nós somos chamados a abraçar aquelas que não passam. Nós precisamos acorrer o ardente desejo. Lembra, o desejo é você caminhar em direção ao bem. O bem do encontro com Jesus. De acorrer com boas obras ao encontro do vosso Cristo que vem, para que, colocados à sua direita, mereçamos possuir o reino celeste. Então, essa nossa caminhada em direção a Jesus nada mais é do que a prática das boas obras. E assim, nós adiantamos a vinda do Senhor. Como nós dizemos, né? Que nós adiantamos a vinda do Senhor quando eu sou santo. Nós somos santos. É aquela imagem como se a pessoa está vindo ao meu encontro. Mas é muito mais rápido nós nos encontrarmos se eu não ficar aqui parado, mas se eu, assim como ela está vindo, eu comece a dar passos em direção a ela. O encontro se adianta, o encontro se antecipa, o encontro logo acontece de forma mais rápida quando eu também me movimento. E esse meu movimento nada mais é do que eu praticar as boas obras. Nesse tempo de escuridão, nesse tempo de vigilância, vamos renovar no nosso coração o desejo desse encontro, gente. Renovar no nosso coração a certeza, nós não fomos feitos para este mundo, nós fomos feitos para o céu. Não viva este mundo como se ele fosse ali o lugar do seu repouso, o lugar da sua alegria definitiva. Sim, viva os seus dias. Faça o que tem que fazer, busque aquilo que são as pequenas conquistas dessa terra, mas nunca esquecidos. Nunca como as pessoas do tempo de Noé, que só tinham esse sucesso terreno, mas estavam totalmente fechadas à graça, aquilo que vem do alto. Não, nós que experimentamos esses pequenos sucessos, sabemos e dizemos no nosso coração: Senhor, se é tão feliz essas pequenas coisas nessa terra, a experiência dessas pequenas coisas, quanto mais será o encontro definitivo com o Senhor. Quanto mais será quando, diante do Senhor, nós podermos dar aquele abraço que preenche a nossa alma de todos os buracos existenciais. Aquela angústia, aquela inquietação, que mesmo diante da felicidade dessa terra ainda continua aqui. Que alegria não será quando nós, com as boas obras, diante de Jesus, ouvirmos dele assim: vinde, benditos do meu Pai.
Agora vocês vão ficar comigo para sempre. E nada mais vai separar vocês de mim. Essa é a nossa meta. Para lá nós caminhamos. Para lá nós queremos ir. Por isso, coragem. Vamos viver bem o tempo do advento. Nós nos vestimos de roxo, porque é tempo de penitência, é tempo de vigilância. Não deixe passar esse tempo em branco. Escolha a sua penitência se você ainda não escolheu. Vá se confessar se você ainda não se confessou. Vamos preparar uma morada digna para o Senhor com as nossas vidas. Vamos tirar as vestes das ações das trevas e com coragem e determinação ir vestindo as vestes que nos assemelham a Jesus, para que nós já possamos viver nessa terra, pela fé, o encontro definitivo que acontecerá no fim dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.